Ok, bem-vindos para mais um show aqui de Tânia. A gente estava aqui no capítulo 4. Eu vou compartilhar a tela, não sei quem vai conseguir acompanhar, quem está no carro ou quem está andando, mas a gente falou semana passada um pouco a gente começou a explicar sobre o que são os levushim. Os levushim, na verdade, a gente estava descrevendo as duas almas que a gente tem, e os levushim, eles são as vestimentas, e elas são, na verdade, as vestimentas da alma são machshavá e buramase, pensamento, fala e ação. Elas são chamadas levushim pelo fato que dá para a gente trocar, elas não representam a nossa verdadeira identidade. Eu posso mentir, eu posso pensar alguma coisa impossível, e não que eu deva, mas eu posso. O fato que eu posso trocar significa que não faz parte essencialmente de mim mesmo. Mas, apesar de não ser parte de mim mesmo, literalmente, são justamente essas três vestimentas, Machavad e Buramase, que nos permitem a gente se conectar com Hashem. Todas as mitzvot, elas vão cair ou em uma, ou em duas, ou até três dessas três vestimentas, inevitavelmente. E então, o que ele vai dizer para a gente nesse capítulo? De que apesar que essas três forças, essas três apresentações da nossa alma podem parecer apenas exterior à nossa alma, uma vez que através delas que a gente se conecta com Hashem, a gente tem que utilizar delas ao máximo. Então aqui vem aquilo que a gente falou semana passada, de que a primeira coisa na transformação nossa tem que começar com Amaseu Aikar. A prática é o principal. O que você fala é o principal. E, por último, aquilo que você pensa é o principal. Os teus sentimentos, em algum momento, eles vão se alinhar com a prática. Em algum momento, a tua lógica vai se alinhar com a prática. A Hassidut foca no que a gente sabe já da Torá de maneira geral, de que sempre começa a nascer e depois Nishma. Então, vamos continuar aqui a leitura do Tânia. E ele fala para a gente o seguinte. Veine, shloshá levushim elu, me'atorá u'mitzvotea. Essas três vestimentas da Torá e das mitzvot, af shenikraim levushim, lenefesh, ruach, neshama, mesmo que eles são apenas chamados de vestimentas para a alma, im kol ze, gavá vegadlá malatan le'en ketz vesof, al malat nefesh, ruach, neshama atzman. A força de pensamento, fala e ação, apesar de ser uma vestimenta, elas são mais preciosas, são maiores do que a própria Nefesh, do que a própria Neshama. Como o Zohar, ele escreve que a Torá e Deus são uma única coisa. Perush, Deoraita, Chachmator, Etzonosh, Lakadosh, Baruchu. A Torá é a Chokhmah, a inteligência e a vontade de Hashem. A Kadosh Baruchu, Birvodov Beatzmo. Mas Hashem ele é um só. Que o Yodea, Vioamadav, Hulu, como chegando daí Beshem Rambam. Como a gente trouxe antes, em nome do Rambam, que Hashem e a sua sabedoria é uma coisa só. O que ele está dizendo para a gente? Imagina alguém chegar e falar para você que a tua roupa vale mais do que você mesmo. Seria um absurdo. Tem gente que gasta muito nas roupas, mas mesmo assim, a roupa nunca vai valer mais do que o próprio ser humano. A roupa é o que sobra, é o resto. Você troca, ela fica velha. Então, aqui ele diz que não. Em relação à nossa alma, o que mais vale é o teu marchavado de Burumacê. E ele é tão elevado que ele consegue, ele é tão elevado que ele supera, inclusive, a sua própria essência, a tua maneira de pensar, o teu intelecto, as tuas midot. Como? Então ele diz que através do teu Nefesh Ruach Neshama, você consegue estudar a Torá, você consegue se conectar com Hashem, a Torá e Hashem são uma coisa só, então é justamente através delas que você se une com Hashem. Então ela é mais elevada que tua Nefesh. Por quê? A tua Nefesh é, na verdade, é Hashem como ele se colocou menor. Hashem, ele foi lá e pegou uma parte dele, como a gente viu no capítulo 2, ele se diminuiu, até colocar a Neshama aqui dentro de você. Mas quando você faz Machshavá e Burumase ligado com Torah Mitzvot, você está ligado com a essência de Hashem. E aí ele fala, mas como assim? Como que eu posso me ligar com Hashem, afinal, Ve'af da Kadosh Baruch Hu Likra Ein Sof, afinal Hashem, ele é sem fim. Ve'ligdu Lato Ein Heker, a gente fala no Ashrei. Não tem como a gente imaginar o tamanho de Hashem, não tem fim. Ve'leit Machshavat V'Sabek Lav, e nenhum pensamento consegue captar Hashem.
Assim também, a vontade de Hashem, o intelecto de Hashem, que não existe fim para a compreensão de Hashem. Em resumo, não tem como a gente captar nada de Hashem. Então, como pode ser que a gente consegue, através de um ato, eu tenho um contato com Hashem diretamente? Então, sobre isso falam para a gente nossos sábios, que no lugar onde você encontra a grandeza de Hashem, Sham atamotse anvetanuto. Lá você encontra a sua humildade. Quanto maior a pessoa, mais ela consegue se diminuir. O verdadeiro grande é aquele que é humilde. Moshe Rabbeinu, por exemplo, Shlomo HaMelech, a sua inteligência se expressava que ele conseguia explicar para a pessoa menos letrada possível. Então, Hashem, a grandeza de Hashem é que ele conseguiu se diminuir de tal forma que nós conseguimos ter uma verdadeira relação com ele, através da parte mais exterior nossa, pensamento, fala e ação. Betzimtzem, então Hashem, o que ele fez? Ele concentrou a sua vontade, seu desejo, sua inteligência dentro das mitzvot da Torá, o Betzurufei Otiot Tanakh, e na junção das palavras do próprio Tanakh, o Drashotem Shebagadol Sheikh Hachamenu Zal, ou seja, na Gemara, na Mishnah, na Torá, lá dentro, nessas palavras, você tem um pedaço, vamos chamar assim, de Hashem. Por quê? Para que cada um de nós pudesse, mesmo estando dentro de um corpo limitado, então Hashem, ele deu para a gente a oportunidade que através do estudo da Torá e da prática das mitzvot, a gente é capaz de, através dos 3 levushim nossos, a gente está completamente ligado com Hashem de todas as formas. E aqui, na verdade, pode parecer para vocês uma coisa... Bem-vindo, Moisés, e bem-vindo, não sei quem é outro celular, JJ, não sei quem é, mas bem-vindo. Ok. Aqui pode parecer uma coisa simples, hoje em dia. Tem uma chala importante para a gente entender como funciona a evolução da Torá. Então, uma vez a mãe chegou em casa, ela voltou da loja de doces, e ela colocou uma sacola fechada, um monte de doces em cima da mesa. E aí, o que aconteceu? A criança, que já era esperta, ela foi lá, olhou o que a mãe trouxe, abriu um pacotinho do wafer, abriu outro pacotinho do chocolate, outro da bala, e comeu um de cada, e deixou ela fechadinho, como se fosse que ninguém mexeu. Quando chegou a hora da festa, a mãe chegou e falou, crianças, eu estou cheio de surpresa para vocês. E aí a criança olha e fala, chocolate? Faz tão pouco tempo que eu comi. Bala? Grande novidade, eu comi faz pouco tempo. Ou seja, depois que você já experimentou do saco de bala que estava em cima da mesa, na hora que a mãe vem apresentar, você fala, você já sabia. Então, o que acontece? Muitas coisas que hoje a gente já conhece, fala que é óbvio, mas, na verdade, isso foi uma introdução em algum momento ao judaísmo, foi, na verdade, um ênfase novo, que até então era uma grande novidade. O exemplo mais simples, Ashgaha Pratit. Hoje, em qualquer meio do judaísmo, sempre as pessoas falam, poxa, Ashgaha Pratit. O que, na verdade, Ashgaha Pratit foi uma discussão filosófica muito grande, porque muitos eram da opinião que Hashem é como se fosse aquele rei que fica distante e ele não se importa com os detalhes. Hoje a gente já vê que todo mundo fala isso. Então isso foi uma introdução do Baal Shem Tov, podemos falar do Arizal, etc. Claro que baseado na própria Torá, mas foi um ênfase que até então não se dava esse ênfase e até tinha discussões em relação a isso. Hoje já é uma coisa completamente popular. Então você diz, bom, qual que é a novidade que Hassidut trouxe? A mesma coisa eu queria falar em relação a esse capítulo. Dizer que nós, seres mortais, limitados, temos uma capacidade verdadeira de se conectar com Hashem é uma novidade. Porque muitos pensam e muitos acreditavam de que quando a gente faz uma mitzvah, para que Hashem criou o mundo? Para fazer o bem. O que quer dizer fazer o bem? Então, fazer o bem é
Hashem me deu a oportunidade de eu fazer coisas elevadas, fazer coisas grandiosas. Mas no fundo, Hashem não precisa das mitzvot. Hashem é ilimitado. E se ele não precisa das mitzvot, no fundo, nós somos, como se diz, café com leite no jogo. Quando você tem um time oficial brincando, você tem um time de adultos jogando, e chega uma criança e fala, deixa eu jogar, então você é bonzinho com ele, fala, olha, tudo bem, pode jogar. Entre nós, o teu gol não vai valer, a tua falta não vai valer. Mas você vai pensar que está fazendo um jogo de verdade. E para você tá bom. Então Hashem está lá em cima, ele deu para a gente as regras da Torá, para que a gente possa ter uma vida mais completa, para que o Shabat ele possa reunir a família, que a gente tenha uma vida mais saudável. Então, muitos realmente enxergam a Torá como a melhor maneira para nós. Hashem precisa disso? Como você vai dizer uma coisa dessa? Hashem não precisa de nada. Mas Hassidut introduz para a gente de que se você pensar apenas dessa forma, você não tem um verdadeiro valor. Por quê? Você está jogando café com leite. Se Torá e Mitzvot foi feito apenas para me dar uma vida melhor, então talvez eu possa optar por uma vida diferente. Se eu digo que Torá e Mitzvot, mesmo que eu vou cumprir, foi feito apenas para me dar uma vida melhor, eu não tenho uma verdadeira conexão com Hashem. No fundo, eu estou aqui como um café com leite. O que Hassidut ensina para a gente é, sem entrar na questão filosófica, como é possível que Hashem precisa de alguma coisa, mas Hassidut fala para a gente que sim, no momento que Hashem desejou dar a Torá, desejou criar o mundo, desejou o povo de Israel, ele precisa. Para ele faz diferença o teu gol ou a tua falta, a tua mitzvah ou o contrário, Hazu Shalom. Por quê? Porque Hashem, ele decidiu, independente dele ser infinito, não precisa de nada, mas no momento que você faz uma mitzvah, você está realmente completando ele. Algo que está faltando. Significa que você tem um contato e um elo verdadeiro com ele. Por outro lado, se você dizer que as tuas faltas é café com leite, teu gol é café com leite, então Hashem está te dizendo, olha, eu estou te deixando feliz. Eu quero te deixar feliz. Mas, entre nós, isso aqui realmente não me faz diferença nenhuma. Então, você não tem um elo com a essência de Hashem. Então, esse capítulo fala para a gente de maneira bem clara. Deus, ele foi lá e se diminuiu. O que significa? Não é que ele diminuiu, cortou uma parte. Ele se concentrou. Ele pegou como se fosse uma coisa que seria infinita para a gente acessar, e ele deu um acesso para a gente ao infinito. Como? Através de Torá, através das mitzvot. Nós somos capazes de tocar na essência de Hashem, de fazer uma verdadeira diferença para ele, através de Torá e mitzvot. Como? Através das nossas três vestimentas, pensamento, fala e ação. Então, isso já é uma revolução, digamos assim, no pensamento que Hassidut introduziu para a gente, que nós verdadeiramente temos um elo com a essência de Hashem. E isso está e a única maneira da gente fazer isso é através de Torá e Mitzvot. Então, agora ele vai trazer para a gente o conceito que a gente sabe que tem muitas alusões à Torá, tem muitas alusões à água. A gente falou no primeiro capítulo que a água simboliza o prazer. Mas uma das alusões à água, a Torá é comparada com a água. Por quê? Porque a água ela vem do topo da montanha, a natureza da água ela vem da fonte que vem do topo da montanha, ela desce o rio e chega até a tua casa. A água que chegou na tua casa, pode até ser que ela pegou um pouco de terra no meio do caminho, mas é exatamente a mesma água que saiu da fonte, ela não foi adulterada e ela chegou na tua casa. Não, ela não compromete o seu valor, ela não deixa de ser quem ela é. Às vezes a gente pode parar e pensar de que a Torá que eu tenho aqui é uma parte, na verdade, não é a Torá verdadeira. A Torá que está no Gan Eden é a Torá verdadeira. Se eu quero me conectar com Hashem de verdade, talvez é quando eu estiver fora desse corpo físico. E a verdade é justamente o contrário. Que somente com o corpo físico eu posso ter acesso a essa água. A água que vem lá de cima, e a gente fala Natan lá no Etatorá, Hashem, ele sem comprometer nada, a água, ele deu para a gente a Torá, e a mesma Torá dele, que saiu da sua essência, que é a sua essência, como a gente falou que a sabedoria de Hashem é ele mesmo, então Hashem deu isso para a gente. E na hora que eu estudo lá qualquer trecho de uma Halachá, de uma Mishnah, de uma Gemara, o que for, eu estou me conectando literalmente com Hashem, com a Torá, com a essência de Hashem, sem nenhuma diferença, sem nenhuma
sem Hashem comprometer nada da sua essência. Então, o que ele fala? Da mesma maneira que a água ela vem naturalmente do lugar alto para o lugar baixo, quando a gente fala que Hashem deu a Torá desceu do seu lugar lá de cima, era a inteligência de Hashem, o conhecimento de Hashem, que quando eu falo conhecimento de Hashem, é diferente de nós, porque o nosso conhecimento, e nós, a gente adquire conhecimento, o conhecimento em si não faz parte de nós. Já Hashem, ele e a Torá é uma coisa só. E mesmo assim, Misham, Nasav, Yardab, etc. Madrigot, Madrigal e Madrigal, B'Shtashlut Olamot, Hashem, ele permitiu que ela viajasse e descesse de nível em nível, em nível em nível, através dos mundos espirituais, até que essa Torá, que é a essência de Hashem, ela se investiu em coisas mundanas, materiais. Todas as leis da Torá, praticamente, elas envolvem o quê? Coisas físicas, mundanas. As leis da Torá envolvem coisas mundanas. Como você escreve uma Torá? Através de pegar uma tinta preta, né, uma tinta física. Que elas são os 24 livros físicos, materiais, que neles está escrito Torá, Nevim, Ktuvim. Por que Hashem fez isso? Para que qualquer pessoa, com a tua marchavá, ou com as outras formas, ou com o teu dipur, etc., você possa, literalmente, litfos, agarrar elas. Não só a marchavá, que é o nosso levush mais interior, mesmo os nossos levushim mais exteriores, que é a fala e a prática, Hashem permitiu que eles possam ter um elo com Hashem, que eles possam literalmente agarrar Hashem. E uma vez que a Torá e as mitzvot, elas envolvem toda a pessoa, com todas as suas características, e com todo o seu corpo, Meroshav e Adraglá, na hora, então, que você faz uma mitzvah, e você faz ela de maneira completa, você corre para fazer a mitzvah, você envolve teus braços para fazer a mitzvah, você envolve tua cabeça com a marchavá, com a kavaná para fazer a mitzvah, naquela hora você fez com que toda a tua essência, toda a tua personalidade, ela agora passou a fazer parte do Tzror HaChaim, da fonte de vida que é Hashem, mamash, literalmente, ve'or Hashem mamash, e a luz de Hashem, literalmente, makifá uma bishá miroshá be'adraglá. Ela envolve a pessoa da cabeça até os pés. Então, novamente aqui, enfatizando o ponto de que nós somos capazes de ter um elo verdadeiro com Hashem, e na hora que a gente faz uma mitzvah, nós temos realmente um contato, não só um contato, mas a gente se engloba completamente dentro de Hashem. Agora ele vai falar um conceito que também é uma coisa que Hassidut foca bastante, de qual é a diferença entre o Olam Hazé e o Olam Abá. Então, por um lado, a Mishnah no Perkei Avot fala para a gente duas coisas contraditórias. Primeiro ela fala, primeiro ele fala, Yafé Shat Echad Shel Korat Ruach, essa é a segunda parte da Mishnah, mas a Mishnah fala para a gente que é melhor um instantezinho de prazer no Olam Abá do que toda a vida mundana nesse mundo. Pega o que você acha que é o máximo de prazer mundano que possa existir, concentra tudo isso, uma vida de luxo, uma vida de prazeres, etc., concentra tudo isso junto, ainda não chega a um instante que a gente poderia ter, que a gente tem de prazer no Olam Abá. Depois a Mishnah fala, mas vale mais um momento de uma boa ação ou tchuvá nesse mundo do que toda a vida no mundo vindouro. Então, peraí, o que é melhor? Esse mundo ou o mundo vindouro? Então, de forma geral, é trazido de que, só para elaborar um pouco mais nessa ideia, está trazido que o sofrimento que Iov ele teve, 60 anos, que Iov é o protótipo do sofrimento, vamos concentrar todos esses 60 anos em um instante,
Um instante no Geinom é pior que tudo isso. Um instante. O tempo máximo que alguém pode ficar no Geinom são 12 meses. Vale a pena, dizem nossos sábios, passar 12 meses no Geinom, sequer para desfrutar um instante do Gan Eden. E agora, imagina toda a vida no Gan Eden, que cada dia ela vai aumentando, ela não é estática. Quem está no Gan Eden, cada dia ou cada ano, etc., ele vai ficando mais e mais e mais próximo da Shekhinah. E aí diz para a gente a Mishnah que uma mitzvah que você faz aqui, um Yehesh Meirabá, uma tzedakah que você faz, vale mais do que todo o Olam Haba. Como funciona isso? Então a resposta depende para quem. Para você, para o teu prazer, com certeza o Olam Haba é melhor. Porque nunca aqui na Terra não existe aqui um sahar verdadeiro nesse mundo. Por quê? Porque nós somos limitados ao nosso corpo, e com o nosso corpo a gente está limitado aos prazeres que o corpo permite a gente ter. Como o Rambam ele diz, você querer explicar o mundo vindouro para alguém é igual você querer explicar cores para alguém que sempre foi cego, do além. Então, a gente não tem a capacidade no mundo físico de receber um verdadeiro prazer. Agora, isso é o teu prazer do teu, que seja um prazer espiritual, prazer da tua Neshama. Agora, pela perspectiva de Hashem, ele tem o prazer quando você está aqui embaixo. Quando você está fazendo uma mitzvah aqui embaixo. E o menor prazer que você causa para Hashem é um prazer infinito, porque Hashem é infinito. Então, pode ser que você no Olam Haba, Avraham Avinu está lá há 3.000 anos, ele está muito próximo e tem revelação de Hashem muito grande. Mas ele tem lá apenas aquilo que se chama o Ziv. Ele tem apenas o reflexo. Ele tem apenas a parte revelada de Hashem. A apresentação de Hashem, como Hashem ele se apresenta. A essência de Hashem, só somos capazes de ter contato e mexer com essa essência e causar prazer apenas nesse mundo. Por isso, Yafé Sha'achat, é melhor uma hora aqui, um momento aqui de uma mitzvah, porque essa mitzvah você causa um prazer eterno para Hashem. Já todo o Olam Haba junto é um prazer teu, individual. E aqui a gente vê mais um foco que Hassidut sempre fala, que apesar que o próprio Pirkei Avot também ele fala que esse mundo é apenas um corredor para o Olam Haba, é verdade, sem dúvida nenhuma, mas a pergunta é, qual é o foco? Qual é o foco? Meu foco será correr no corredor para chegar no Olam Haba, ou entender que eu posso talvez trazer o Olam Haba para o corredor? Em vez de eu correr para sair daqui, tentar sair daqui falando, Baruch Hashem, eu garanti meu Gan Eden, ou eu posso tentar entender o que é o Gan Eden e tentar viver uma vida de Gan Eden aqui nesse mundo. Então, eu falei no shiur, não sei se vocês acompanharam, acho que o Moshe estava, mas eu vi uma explicação muito bonita de Olam Haba. Olam Haba, no sentido geral, a gente sabe o que significa, mas a pessoa que vive Olam Haba significa, como a gente tem na Mishnah, todo aquele que estuda Malachá por dia, é garantido que ele tem Olam Haba, e várias outras coisas que está garantido que a pessoa tem Olam Haba. Então, claro, tem um sentido literal, mas fugindo do literal, também significa, se você estuda o Malachá todo dia, se você vive a Torá, a cada instante você vai enxergar como uma nova oportunidade. Você vai enxergar a vida em cada instante da sua vida. Você vai dar muito mais valor. Então, tem gente que vive no passado, tem gente que vive pensando no futuro, seja a aposentadoria ou seja o futuro espiritual. Tem gente que ele enxerga a cada momento como Rabá, o próximo. A cada instante, a cada instante é um novo instante. Não tem um momento de agora. O momento de agora é um novo instante. Rabá, aquele que está por vir. Não aquele lá para frente. Esse momento já é o próximo. E eu consigo sentir a cada mitzvah que eu faço, poxa, que legal, é uma novidade. Poxa, não estou enjoado. Isso aqui é uma grande novidade que acabou de sair. Eu posso estudar a Torá e reestudar, e a cada instante eu estou vivendo de novo. Por isso está escrito Alachá. O que é Alachá? Olha que interessante. Alachá vem do termo de conduzir, como a pessoa deve se conduzir. E a Alachá faz com que a pessoa possa ser um mehaler. A pessoa está sempre crescendo, sempre indo para frente. Os malachim, eles são chamados de omdim.
eles estão sempre parados. Eles podem se locomover de um lugar para o outro espiritualmente, etc., mas eles estão sempre no mesmo nível espiritual. Nós, a gente pode a cada instante ser um mealer. A gente muda, a gente cresce. Então, é isso que a Halakha está dizendo para a gente. Se você estudar uma Halakha por dia, naturalmente você vai ter o Olam Haba. A cada instante você vai estar vivendo diferente. Você está enjoado? Você já está cheio dessa vida? Já não aguenta mais? Estuda uma Halakha. Você vai ver como que a Halakha realmente faz com que você possa encarar cada momento como um novo momento. E o Baal Shem Tov, ele fala uma coisa bonita, que a palavra halachá são as iniciais de Hariu la Hashem kol haaretz. Cantem para Hashem toda a terra. Apesar que quando você olha para halachá parece uma coisa muito mecânica, muito monótona, todo o intuito da halachá é fazer com que a gente possa cantar, que a gente possa saber as notas musicais que a gente vai apertar de maneira rígida, precisa. O instrumento tem que estar afinado, mas através delas a gente consegue realmente fazer a música da nossa vida. Então, isso que significa Olam Haba. Então, a pergunta é, você está focando para você depois ganhar algo em troca daquilo que você fez, que seja algo espiritual, ou você está focando em fazer já que com sua vida nesse mundo já seja Olam Haba? Porque aqui realmente a gente causa um prazer para Hashem. E o prazer para Hashem, ele é infinito. Uma vez eu ouvi um exemplo muito bonito que fala o seguinte: imagina que alguém ele conseguiu descobrir a vacina para aquela doença que a gente inclusive evita falar o nome. Então, vamos imaginar, sai no jornal, ele ganha o prêmio Nobel, ele se torna o médico mais famoso do mundo, ele conseguiu a vacina, a cura total para todos os tipos daquela doença, começa com a letra C. Ótimo. Com certeza ele vai ganhar muito dinheiro, muita fama. Agora eu pergunto a vocês, o que vale mais? Ele ter curado sequer um paciente ou toda a fama e dinheiro que ele vai ganhar? Então, é claro que a vida de um único indivíduo, e muito mais de todas as pessoas que ele conseguiu curar, vale muito mais que o prêmio Nobel, etc. Então, o prêmio Nobel vai ser um prazer que ele vai ganhar, mas em benefício do mundo, não tem como comparar uma vida de um único indivíduo para o cara que ganhou kavod, honra, sair no jornal e etc. Então, quando a gente foca no prazer que a gente vai ter do Olam Haba, a gente fala que a Keren Kayemet LaOlam Haba, certo? Fica guardado para o Olam Haba. O Keren, como se fala o Keren, em cima, a, a, o bruto, o valor bruto, ele fica guardado para o Olam Haba. Mas o que acontece no Olam Haba? No Olam Haba você vai colher os frutos daquilo que você já fez, mas fazer apenas nesse mundo. Então, lá no Olam Haba, você vai ter o prêmio Nobel, você vai ter a riqueza e etc. Claro que no âmbito espiritual. Mas o médico, se ele conseguir focar no prazer, uau, eu consegui salvar uma pessoa, uau, eu consegui salvar milhares de pessoas, esse prazer é completamente diferente, porque ele está focado no prazer do benefício que ele traz para o mundo. Então, se você vai me perguntar se é parecido, são dois conceitos diferentes. A pessoa que está feliz por cumprir Arba Minim aqui na Terra, primeiro, é muito mais difícil você ter um prazer de colocar tefilin, o prazer de Arba Minim, aqui na Terra do que lá no Olam Haba. No Olam Haba é fácil. Lá você vai enxergar o que está fazendo. Então, esse prazer é muito mais valioso. E eu acho que chegando lá, vai ser um prazer completamente diferente. Você vai poder ver, desfrutar a própria mitzvah. Aqui você está desfrutando, se é que tem um prazer na hora que você faz a mitzvah, você está tentando focar, se alinhar com o prazer espiritual que você causa para Hashem, que é um prazer infinito. Então, de certa forma, eu digo que o prazer que você sente aqui ao cumprir uma mitzvah pode até ser, de certa forma, superior ao do Olam Haba. Não é mais, você não tem uma sensação mais forte, mas o tipo de prazer, o nível do prazer, eu diria que eu chutaria a dizer, arriscaria a dizer que seria mais elevado do que o próprio, do que o prazer que a pessoa vai ter no Olam Haba. Me fala se esclareceu. Então, esse conceito não é apenas filosófico. Eu acho que isso dá para a gente levar para o nosso dia a dia, porque é nisso que Hassidut foca bastante. Dá para a gente focar, e também uma forma da gente servir a Hashem, pensando no Olam Haba. O Olam Haba é o lugar, porque a volta ele fala, é o quarto. Você está aqui no corredor. Esse mundo ele não é o objetivo final. Ele não é o final da história. Você tem a continuação depois. Mas o que Hassidut propõe para a gente e sugere a gente a focar o nosso dia a dia para de focar em você mesmo.
Claro que se eu te prometer o Lamabá é um incentivo. E se você é um Yehudi que shomer Torah Mitzvot, você vai acreditar nisso e você realmente tem isso na cabeça. E é um incentivo muito grande. Hassidut fala, para de pensar em você mesmo, o que é muito difícil. É claro que é mais fácil pensar na recompensa material e espiritual. Quem de nós não pede na tefilá para Parnassá e para chuva, e você fala para Hashem, bom, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou melhorar, e por favor, me garante que eu possa pagar minhas contas no final do mês, e que eu possa viajar quando eu precisar, e que dê tudo certo. Sim, somos seres humanos, é claro que essa é a nossa tendência e vai continuar, porque a gente é composto de corpo e alma, a gente tem as duas almas. Mas, qual é o Pelé? Qual é o fenômeno? Qual que é o ideal? O que a gente tem que começar a se trabalhar para a gente se melhorar? É a gente começar a parar de focar em nós mesmos. Focar no que Hashem quer da gente. Então, às vezes acontece que eu estou num momento altíssimo, com um sentimento espiritual, e às vezes eu posso acabar me confundindo o sentimento espiritual com a vontade de Hashem. Então, deixa eu começar com um exemplo de alto nível. Então, uma vez o Rebbe Rashab estava fazendo um Fabrengen, e o Fabrengen estava assim, nas alturas, estavam todo mundo num espírito muito elevado. E aí ele perguntou que oração, e aí a turma não queria dizer que oração, porque estava chegando a hora de Minha, acho que já estava próxima, e significaria que ele ia parar o Fabrengen, ia fazer Minha. E aí o Rebbe perguntou de novo, e ele viu que a turma não estava querendo falar o horário, estava enrolando ele. E aí ele falou, saibam que com um mincha a gente consegue, a linguagem Yiddish, nemt men atzmus. Você consegue pegar a essência de Hashem. Ou seja, está muito gostoso aqui. Não estamos falando gostoso que a comida e o kugel estava gostoso. Estava um nível espiritual de elevação muito alto. Sim, estava muito bom, é importante ter isso. Mas um pequeno mincha, se dá para a gente chamar de pequeno, você está tocando a essência de Hashem. Então a gente às vezes julga o judaísmo, agora isso no nível espiritual altíssimo, né? Estamos falando aqui que eles estavam no nível, mas tentando aplicar para o nosso dia a dia. Às vezes a gente vê pessoas que julgam o que é judaísmo pelo sentimento, aquilo que me faz me sentir espiritualizado. Para alguém que ainda não conhece Halakha, não conhece Torah Mitzvot, como se deve, vai falar, bom, sou judeu de coração. Então isso é um nível. Mas eu estou falando mesmo para aquela pessoa que Baruch Hashem, ele cumpre a Torá, ele busca cumprir a Halakha, ele às vezes se perde, ele não sabe o que é mais importante eu fazer. Todos os dias a gente lida com conflitos. O que são conflitos? Justo essa semana alguém me falou, estou com um conflito. Eu falei, conflito não é uma escolha entre o bem e o mal. Isso é uma decisão, é ter o livre-arbítrio. Conflito significa que eu tenho duas coisas boas para fazer, só não sei qual delas eu tenho que fazer. Então, eu tenho a oportunidade de estudar a Torá ou fazer uma mitzvah, e assim por diante. Eu tenho duas situações que ambas são boas, só não sei qual é a melhor das duas. Isso é um conflito verdadeiro. Então, qual é um dos critérios para a gente poder decidir o que eu devo fazer? Será que essa é a vontade de Hashem ou não é a vontade de Hashem? E não aquilo que me faz me sentir mais próximo de Hashem. É isso que eu tenho que olhar. Então, muitas vezes eu tenho que parar com aquele meu sentimento que me dá a impressão que ele é espiritual. Como eu tenho um amigo, uma vez ele falou, você imagina, você consegue fazer um dia uma reza com muita kavaná, e você sai falando, uau, essa vez eu consegui me espiritualizar, eu consegui me sentir bem próximo de Hashem. Ele virou e falou assim, quem disse que o que você sentiu era Hashem? Talvez aquilo que você sentiu era um demônio. Então, não é uma coisa que a gente sai falando por aí, não é literal o que ele estava dizendo, mas a ideia, o teu sentimento pode ser um demônio. Pode ser que você teve uma dor de barriga. E ninguém garante que o teu sentimento ele foi verdadeiro. Claro que se um Yodi está tentando, ele tem um sentimento na hora da tefilá, claro que é válido. Mas o ponto é, o que vale mais? Você fazer o que Hashem quer de você ou você tentar buscar esse sentimento? Isso, confesso, acontece comigo, acontece quando a gente está, por exemplo, a gente teve alguns mecanismos que nos facilitaram a ter um sentimento maior por Hashem. Às vezes você tem que parar com isso e falar, não, agora Hashem quer de mim outra coisa. Está escrito que quando Moshe Rabbeinu ele foi Bnei Israel estavam saindo de Mitzrayim, eles já tinham pego todos os despojos, depois teve o Bizat Hayam, o Hashem ele fez flutuar as joias que eles levaram para a guerra, e aí Bnei Israel estavam catando. E aí chega a Torá e fala, vai Yassá Moshe. Moshe fez eles viajarem. Por quê? Porque eles não queriam parar de coletar os negócios, não queriam parar de pegar as riquezas. Então Moshe teve que forçar eles. Pergunta aos Mefashim, peraí, você acha que realmente eles queriam riquezas? Número um, eles estavam cheios de riquezas. Número dois, eles estavam a caminho do Har Sinai, acabaram de ver a maior revelação de Hashem, dizer que Elivian veio. Então, a explicação que Hassidut dá é,
quando a gente está envolvido com um tipo de Avodat Hashem, é muito difícil a gente querer mudar de repente. Então, eles estavam até então fazendo 210 anos, tirando as riquezas do Egito, tentando transformar o Egito. Finalmente, eles saíram de lá e a riqueza material era um simbolismo que eles estavam tirando todas as nitzotzot boas que tinham em Mitzrayim. Agora que eles tiraram as nitzotzot, eles falaram, opa, tem mais? Se tem mais, vamos tirar mais. Mas chegou o momento que Hashem falou, Moshe Rabbeinu falou, terminou, acabou. Ah, mas está tão gostoso, agora que eu comecei a desfrutar, Hashem fala, não, agora você tem outra coisa para fazer. Quando o Mashiach chegar, está escrito que a gente vai falar para ele, opa, espera mais um pouco, justo agora eu consegui estudar a Torá, justo agora eu consegui aproximar um Yehudi para mitzvot, espera mais um pouquinho. Não, a gente tem que estar pronto a cada momento que a Hashem ele pode mudar o curso da viagem de repente. E a Hashem muda frequentemente. Às vezes minha vida está indo bem de certa maneira e de repente surge um desafio muito grande que eu sou obrigado a mudar de casa, mudar de país, mudar de emprego, mudar de... E aí a gente fala, opa, para onde eu vou? Então, se a gente lembra que todo momento nós estamos aqui para dar o prazer para ele e não o nosso prazer, então a gente está focado no caminho certo. Claro que não é fácil, mas esse é o grande princípio que o Alter Rebbe está passando para a gente aqui. A gente se lembrar que quando eu faço uma mitzvah, eu estou me conectando com a essência de Hashem. O Gan Eden, e o Gan Eden pode simbolizar o Gan Eden literalmente, ou o pequeno Gan Eden que a gente sente de vez em quando aqui, eu estou sentindo prazer naquilo que eu estou fazendo, eu nunca posso me desfocar de saber e me perguntar constantemente o que Hashem quer de mim e não o que é mais prazeroso para mim. Aqui a gente conclui. Se tiver mais alguma dúvida, comentário.